ungir o Senhor. Mas então algo mais acontece. Quando ela irrompe pela casa do fariseu e chega por detrás dos seus pés, algo mais acontece. Agora, irmãos, os seus sentimentos, as suas afeições, o seu coração é que não se contém. E ela então começa a chorar. Uma atitude indecorosa. Saiba você. E não só isso, mas agora aquelas lágrimas quentes, provenientes desse coração. Quando ela fala é indecorosa, porque naquele momento, culturalmente, a mulher não podia fazer isso. Por que ela fez? Ela foi destemida. Porque ela foi uma cristã verdadeira. Ela estava perante Cristo. Nicodemos também, em algum momento, que foi um cara abastado, rico, poderoso, vai na calada da noite encontrar Cristo, para falar com Cristo, para dizer que ele estava percebendo em Cristo uma pessoa que era o Filho de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que uma pessoa que se curva a Deus, uma pessoa que teve o Espírito vivificado, ela vai ter um comportamento que todo mundo vai rejeitar. Porque o mundo vai para um lado e o reino nos leva para outro. Esse é o problema. A gente vai ficar meio isolado. E isso faz parte. Ou Jesus Cristo não ficou isolado. O Paulo não ficou isolado. E os outros homens de Deus não ficaram isolados? Não foram rejeitados? O próprio Moisés foi rejeitado pela irmã. Coração que conheceu o Senhor assim, elas são aspergidas nos pés do nosso Senhor Jesus. Sabe o que vai dizer mais tarde o texto? Que Simão não ofereceu para o Senhor água para que ele lavasse os seus pés. Simão era o cara da Porque casa, isso, dono da sim, casa. era uma atitude indecorosa. Porque ele estava recebendo alguém como o seu convidado principal. E ele teria que ter o vaso de água. E teria que ter o serviçal, funcionário, empregado, para lavar os pés desse convidado. Mas ele não o fez. Então o coração dessa mulher derrama essas lágrimas quentes nos pés empoeirados do nosso Senhor Jesus. E agora, como também ele não ofereceu água, o fariseu, então ele também não tem toalha. Então, se você for estudar esse texto com cuidado, você vai ver que muito provavelmente, essa mulher não entrou lá com seus cabelos soltos e esvoaçantes. Seria muito indigno. Ela entrou com seus cabelos presos. Como que um coque, como as irmãs chamam, não é? Então, enquanto seu coração não se continha, ela chorava, e com aquelas lágrimas lavava os pés empoeirados do Senhor, ela então, talvez em um gesto rápido, ela retira o suporte dos seus cabelos, porque ela não encontrou toalha ali, e seus cabelos caem. Então, ela usa os seus cabelos como uma toalha e enxuga os pés do nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, mais tarde, quando Paulo vai nos ensinar sobre o sentido do cabelo da mulher, ele vai dizer que é para ela glória. Tal é o adorno, que ele significa, a beleza, os cabelos longos, não é? Por isso o sentido do uso, por isso inclusive o sentido do uso do véu pelas mulheres que têm esse entendimento claro da parte do Senhor. É uma cobertura da glória pessoal. Então ela toma isso que significa para ela glória. Qual mulher não cuida muito bem dos seus cabelos? Qual mulher não tem ciúme dos cabelos das outras mulheres? Porque o seu não é assim, o seu deveria ser assim, o seu é enrolado, com um arame farpado, a outra é lisa como um fio de macarrão. Né? Cabelos, mulheres e cabelos. Então ela toma os seus cabelos e ela enxuga os pés do nosso Senhor. E os Perceba a humildade dela, né? Principalmente as mulheres que têm o maior cuidado com os cabelos, que de repente fazem um tratamento qualquer lá, ó, e sai e pega a chuva, ficam desesperadas, né? Imagina essa mulher. Imagina o que é humildade, né?
E o que é vaidade do outro lado. Imagina o que é se dar ao melhor amor, né? Imagina ao contrário. É de querer satisfazer o ego, a vaidade, a soberba. É muito triste a situação do ser humano. Falando espiritualmente, lógico. As palavras, irmão. As palavras do ensino bíblico. Mesmo que ela pouco tenha compreendido disso. Mas certamente algo disso ela compreendeu. Porque são seus cabelos. A sua glória está sendo depositada aos pés daquele que para ela é Ele, o Senhor. E depois de lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos, finalmente, ela vai fazer aquilo para o que ela veio. Ela toma o vaso de alabastro com unguento e ela unge os pés do Senhor. 3 atitudes maravilhosas. Quando nós lembramos da água para os pés, nós citamos ontem uma ou duas visitas do Senhor a Abraão. A 7ª visita do Senhor a Abraão, dentre as 11, está registrada em Gênesis 18. E Abraão está ali em Manre, nos carvalhais de Manre. Manre era um dos seus amigos. E ele fez ali a sua tenda. E no maior calor do dia, quando é quase impossível ficar numa tenda, num lugar quente assim, Abraão estava sentado à porta da tenda. Então ele vê de longe 3 homens se aproximando. E segundo o texto, um deles é o próprio Senhor. É uma teofania. E 2 são anjos. Porque depois de tudo que ocorreu, esses 2 anjos, conforme Gênesis 19, os designa como anjos, literalmente. Eles vão seguir e julgar Sodoma. Mas este, que não era um anjo, mas é uma teofania, é o próprio Senhor. Ele permanece com Abraão na sua tenda. Por que ele permanece? Não só permanece. Ele diz assim: eu ocultarei para Abraão o que eu estou para fazer. Ele vai revelar qual é a mente presente dele para Abraão. Abraão não sabia nada. Mas o Senhor vai revelar a sua mente presente para Abraão. Ele iria então enviar aqueles 2 anjos, como enviou, para julgar Sodoma. Mas o Senhor permaneceu na tenda de Abraão, nos carvalhais de Mamre. Por quê? Porque quando Abraão viu aqueles 3 homens vindo de longe, é dito que ele corre ao seu encontro. Gênesis 18. Então a primeira coisa que Abraão diz, sabe qual é? Abraão pede para que eles fiquem ali com ele e diz assim: traga-se um pouco de água para lavar os vossos pés. O que está acontecendo ali? Abraão está tendo o privilégio de fornecer para aqueles visitantes tão especiais, um dos quais é o próprio Senhor do céu. Ele está oferecendo refrigério, água para os seus pés. Então, alguns, talvez, esclarecimentos aí do nosso trabalho, né? Para as pessoas que entram, que eu não tenho a dinâmica de ir conversando com quem entra, não, não, não tem esse encargo, mas pouco a pouco nós vamos fazê-lo, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: e ouvir um preletor desse nível, que não é religião, não tem denominação religiosa nenhuma, eu dei a explicação que ele está dando com base na própria Bíblia, não é a ideia dele. Mas o que ele está falando, tanto no caso da Maria, no caso da prostituta, que ele há pouco falava, assim como de Abraão, esse refrigério, esse é o amor a Cristo. E esse amor a Cristo é a forma que a gente tem que edificar o nosso coração para que Cristo cresça dentro de nós. É só amando Cristo que eu edifico Cristo, ou ele é edificado em mim. Porque eu vou imitando, eu vou fazendo a minha mente, meu caráter, minha conduta ser transformada no caráter, conduta e mente dele. Esse é o processo do cristianismo. E esse processo
só procede em vida espiritual. Só procede se eu ir morrendo dos afetos do mundo e mais e amando Cristo. Então ele está dando alguns pontos que estão na Bíblia para mostrar esse amor a Cristo. E o título dessa conferência, dessa série de conferências dele, com esse título, que casa me edificareis, exatamente essa transformação nossa à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a edificação. E é aqui que Deus, então, ou o próprio Trindade, né, tem repouso, porque está edificada do modo, da vontade que Deus deseja que nós sejamos. Iguais nunca seremos, mas semelhantes, cada vez mais semelhantes a Cristo. E isso é um processo espiritual, mas há uma transformação real dentro de nós. E cada um pode constatar. E é o que eu testifico aqui. Meus irmãos,